Pronto. Vamos lá. Todo mundo está visualizando o exercício 5? Sim, Bruno. Tá. Então, ele diz assim, ó. Um poliedro convexo com 12 arestas, tá? Então, essa primeira informação aqui já vale a pena a gente dar uma destacada, né? A gente sabe que é um poliedro convexo que tem 12 arestas. Já vou anotar aqui, ó. Arestas igual a 12. Essa informação ele trouxe para gente. Aí ele fala, é formado apenas por faces triangulares e quadrangulares. Então, eu sei que as faces desse poliedro envolvem aí triângulos e envolve quadrangulares, quadrados ou retângulos, né? Envolve alguma forma geométrica aí que tem 4 lados. Aí ele continua. Sabe-se também que a soma das medidas dos ângulos internos das faces é 1.800 graus. Então, a soma dos ângulos internos das faces é de 1.800 graus. Determina quantas são as faces triangulares e quantos são as faces quadrangulares. Primeiro passo, não sei se todo mundo conseguiu assistir, mas na terça-feira eu disponibilizei um videozinho falando justamente essa parte da soma dos ângulos internos, né? Então, se de repente não conseguiu assistir, está disponível lá no canal e está na sequência da atividade dessa semana. Como é que funciona essa fórmula aqui? A soma dos ângulos internos de um polígono convexo qualquer sempre será igual aí, 360 graus vezes os vértices menos 2. Para quem não assistiu o vídeo, essa fórmula está na página 33 da apostila. Por que eu estou reforçando essa fórmula aqui? Porque nesse exercício ele trouxe para a gente quanto vale, né, essa soma. Ele trouxe para a gente que ela vale 1.800 graus. Então, eu venho aqui, ó, e substituo no lugar do SI por 1.800. Isso é igual a 360 vezes o V menos 2. Esses 360 está multiplicando. O oposto é a divisão. Então, eu vou dividir aqui. Vértice menos 2. Corto um zero com zero. Então, na verdade, vai ficar 180 dividido por 36. 180 dividido por 36. Quem saberia me dizer quanto é? Alô, alô? 180 dividido por 36? 5. 5, muito bem. Quem falou? Foi o Murilo? Misael. Oi, Mizel, tudo bem? Sim. Então tá bom. Certinho. 5, né? 5 vezes 36, 180, tá? Aí, o oposto desse menos 2, mais 2. O que eu sei aqui? Que esse poliedro convexo tem 7 vértices. Então, eu já estou com 2 informações, ó. Eu estou com as arestas que ele deu lá no início, que valem 12, e eu estou com os vértices, que é um total de 7, tá? Então, já tenho 2 informações. Agora, usando a relação de Euler, eu consigo descobrir quantas são as faces. Então, para quem ainda não estudou, relação de Euler, vértices mais as faces menos as arestas é igual a 2. Os vértices, a gente acabou de fazer a conta, descobriu que vale 7. As faces eu não sei quantas são, eu não tenho, e menos as arestas. As arestas ele deu lá no início para gente, isso é 12. Face, eu tenho 7 e eu devo 12. Se eu for lá e pagar, eu vou ficar devendo 5. O oposto do menos 5 é mais 5. Então, as faces aqui serão 7. Com isso, eu tenho todas as informações desse poliedro. Eu tenho as arestas, eu tenho as faces e eu tenho os vértices. Será que é suficiente para eu responder a minha pergunta? Então, vamos lá. Ó, determine quantas são as faces triangulares
e quantos são as faces quadrangulares. Então, ele não quer saber quantas faces eu tenho no total, ele quer saber quantas que são em forma de triângulo e quantas são em forma de quadrado. Até aqui, alguma dúvida? Não, Pro. Não? Então, tá bom. O que eu vou fazer? Eu vou chamar as faces triangulares, que eu não sei quantas são, de x. E vou chamar as faces quadrangulares, que eu também não sei quantas são, de y. E aí eu vou ter a primeira informação. Eu sei que quando eu somar a quantidade de faces triangulares com a quantidade de faces quadrangulares, eu tenho um total de 7, que eu acabei de descobrir agora. Outra coisa, o triângulo, ele tem 3 lados. Então, eu vou pegar o x e multiplicar por 3. O quadrado tem 4 lados. Então, eu vou pegar o y e multiplicar por 4. Isso daqui, essa multiplicação, sempre será igual ao dobro de arestas. Lembra, quando a gente fazia arestas, a gente dividia por 2. Então, quando eu pego o número de faces do triângulo e multiplico aí por 3, o número de faces quadrangulares e multiplico por 4, eu tenho que isso daqui dá sempre o dobro do número de arestas. Como ele deu aqui no início, as arestas são 12, o dobro de 12 é 24, certo? Com isso, eu chego num sistema linear, tá? Tudo bem na montagem desse sistema? Aham. Uhum. Então, aí, gente, eu sempre resolvo por vocês em sala pelo método da adição. Pode escolher o X ou o Y, tanto faz. Vocês vão me ajudar aqui a gente escolher um dos dois. E o método que eu uso é o método da adição. Tem alguns alunos que usam substituição, não tem problema nenhum. Existem 2 formas de resolver. Vocês querem focar o X ou o Y? O X. X. O oposto de mais 3 é? Menos 3. Menos 3. Então, esse menos 3 vai multiplicar o X, esse menos 3 vai multiplicar o Y, e esse menos 3 vai multiplicar o 7. Teremos assim. Fala. Rapidinho, por que ficou 24? Por que ficou 24? Boa pergunta. Porque é o dobro do número de arestas. Ah, tá, entendi. Tá? É sempre o dobro do número de arestas. Bem, voltando aqui, ó. Menos 3 vezes x, menos 3x. Menos 3 vezes y, menos 3y. Menos 3 vezes 7, menos 21. Venho aqui. 3x mais 4y igual a 24. O método que eu estou usando é o método da adição. Um positivo e um negativo, eu cancelo. Tenho 4 e devo 3, eu tenho 1. E 24 menos 21 dá 3. Então, o que é esse y igual a 3? Significa que eu tenho 3 faces quadrangulares, 3 faces quadradas. Automaticamente, se eu descobrir o y, eu consigo descobrir o x. Vou usar a primeira, que é a mais fácil. Então, eu sei que x mais y é igual a 7. X mais o meu y, eu acabei de descobrir que vale 3. Então, o oposto do mais 3 é menos 3. O x, então, valerá 4. O que significa isso? Que eu terei 4 faces triangulares, então 4 triângulozinhos, e 3 faces quadrangulares, 4 faces quadradas. Alguma dúvida até aqui? Alô, galera? Não, Pro. Bom, então esse daí, gente, é um exercício mais elaborado, por isso que eu deixei ele por último, e é um exercício aí que está presente nos principais vestibulares. No Enem não costuma cobrar tudo isso, né? As questões do Enem, na verdade, são até mais simples, mas é um exercício aí que para os principais vestibulares é importante. Agora, eu vou zerar aqui a minha tela e vou para o exercício 9. O 9 é uma questão de vestibular, inclusive, e eu acho que eu apaguei a resposta. Farei com vocês agora, certo?
Bem, vou fazer de novo, passo a passo, fazendo as pausas necessárias. Se tiverem dúvida, igual a Sara teve, pode perguntar. É ótimo que vocês tirem a dúvida, tá? Então, vamos lá. Um poliedro convexo com 32 arestas. Então, ele já trouxe essa informação aqui, ó, é importante destacar. Arestas igual a 32. E vértices, então, diferente daquele outro exercício que eu tive que calcular o vértice, ele já trouxe para a gente aqui, ó, que são 14 vértices. Lembrando que as arestas é a ideia da reta, do pauzinho do churrasco, e o vértice é a minha bolinha lá de massinha, tá? Aí ele fala que esse poliedro convexo, ele possui faces triangulares e quadrangulares, bem parecido com o outro. Aí ele pede para chamar de Q o número de faces quadrangulares e o T o número de faces triangulares. Quantos são os valores de Q e de T, respectivamente? O primeiro passo aqui, ó, eu tendo as arestas e eu tendo o vértice, é descobrir quantas são as minhas faces. Esse é o primeiro passo. Vou usar aqui a relação de Euler. Então, eu venho lá. Vértice mais as faces menos as arestas igual a 2. Vértice eu tenho, que são 14. As faces eu não tenho. E as arestas são 32, tá? Faces, eu tenho R$14 e estou devendo 32. Eu vou continuar devendo. Eu vou continuar devendo quanto? Quem saberia me dizer? 18. Muito bem, 18. Certinho. O oposto do menos 18 é mais 18. E 20, desculpa, 2 mais 18, 20. Então, aí, eu tenho 20 faces. Alguma dúvida até aqui? Não. Não? Bem, ao mesmo processo anterior, tá? Lembrando que agora, em vez de x e y, a gente vai usar q e t, que é a proposta aqui do exercício. Mas se quisesse usar x e y, também não tem problema nenhum, tá? Então, o t está representando os triângulos e o q está representando os quadradinhos, tá? O que eu sei? Que quando eu somar as faces triangulares com as faces quadrangulares, eu tenho um total de 20 faces, ok? Quando eu pegar 3, porque o triângulo tem 3 lados, e multiplicar pelas faces triangulares, mais o 4, porque o quadrado tem 4 lados, vezes as faces quadrangulares, eu tenho sempre que ter o dobro, que foi aquela pergunta que a Sara fez, o dobro de arestas, sempre. A arestas aqui era 32. O dobro de 32 é 64. Então, essa parte aqui é importante, até foi uma coisa que a Sara perguntou. Então, da onde que surge o 64? É o dobro das arestas. Alguma dúvida até aqui? Não. Não. Não? Quem vocês querem focar? O T de tatu ou o Q de queijo? O T. O T. Qual é o oposto do mais 3? Menos 3. Menos 3. E aí, eu vou aplicar a distributiva. O menos 3 vai multiplicar o T, o menos 3 vai multiplicar o Q, e o menos 3 vai multiplicar o 20. Menos 3 vezes T, menos 3T. Menos 3 vezes Q, menos 3Q. Menos 3 vezes 20 dá menos 60. 3T mais 4Q igual a 64. Lembrando que o método que eu utilizo é o método da adição. Eu vou somar essas equações. Um positivo e um negativo, eu cancelo. Tenho 4 e devo 3, eu tenho 1. E 64 menos 60 vai ficar 4. Ou seja, a quantidade de faces quadrangulares é 4. Nesse momento, essa questão do vestibular, a gente já elimina a alternativa A, a alternativa B e a alternativa D. Ficaram 2 aqui para eu resolver.
Ela é super simples, né? Porque eu sei que T mais o Q tem que dar igual a 20. Como o meu Q valeu 4, eu substituo o Q por 4. O oposto do 4 positivo é 4 negativo. Aí 20 menos 4 dá 16. E a alternativa correta fica a alternativa E. São 4 faces quadrangulares e 16 faces triangulares. Tudo bem, gente? Aham. Alguma dúvida? Não. Não? Essas daí, gente, como eu falei para vocês, é mais carinha aí de vestibular, né? De faculdades aí mais renomadas. O Enem geralmente não pede com toda essa complexidade aí. Essa relação de Euler geralmente está mais envolvida com os conteúdos que vêm à frente, que é calcular volume de figuras geométricas em 3 dimensões. É isso que o Enem mais cobra, porque aí dá para trabalhar mais com exemplo prático. Certo? Certo, pessoal? Aham. Sim. Agora eu vou zerar aqui a minha lousa. Eu sempre lembro da Gabriela aí que gosta de mais alguns exercícios, né? E aí eu vou fazer alguns com vocês lá do livro de atividades com mais carinha da prova, com mais jeitinho de prova. Lembrando aí que as provas novamente serão no positivo on, então são alternativas. Vocês podem fazer, pega uma folhinha, faz a continha ao lado e responde lá no positivo. Então, eu estou pegando aí o livro de atividades, o exercício 2, da página 11, tá? Estou focando aí essa relação de Euler que eu posso cobrar aí na prova para vocês, tá? Então, esse exercício é o 2, da página 11, é do livro de atividades, certo? Ele diz assim, ó, um poliedro convexo tem 8 vértices. Então, vértice igual a 8. E arestas, 12. Então, arestas igual a 12. Determine. Na letra A, ele quer o número de faces desse poliedro, tá? Então, ele trouxe o número de vértices, trouxe o número de arestas e ele quer o número de faces. Então, a gente já fez várias vezes, né? Mas só para a gente reforçar aí, relação de Euler. Vértice mais as faces menos as arestas igual a 2. O vértice vale 8, as faces eu não tenho, e as arestas ele deu que é 12. Eu tenho 8 e estou devendo 12. Se eu for lá e pagar, me sobra quanto de dívida? 4. 4, muito bem. Aí o oposto do 4, negativo, é mais 4. Então, as faces aqui serão 6, tá? Uma questão bem tranquila, fácil de ser resolvida. Na letra B, ele pede a soma dos ângulos internos de todas as faces desse poliedro. Então, isso daqui foi uma coisa que eu só trabalhei no vídeo, eu não fiz nenhum exemplo com vocês, por isso que foi um exercício aí que eu escolhi. Bem, na página 33 tem essa fórmula, que eu acabei até de comentar aí, que a soma dos ângulos internos de um poliedro sempre será 360 vezes os vértices menos 2. Essa é a fórmula, tá na página 33, e na terça-feira eu liberei um videozinho comentando sobre isso. Nesse exercício, a gente tem o número de vértices. Ele deu lá no início do problema. O número de vértice é 8. Então, no V, eu substituo por 8. Uma coisa importante, né, se destacar aqui, primeiro eu tenho que resolver o que está dentro do parênteses. Então, é 8 menos 2, 6. E depois é só multiplicar. Então, eu farei aqui a multiplicação para vocês. 6 vezes 0 dá 0. 6 vezes 6 dá 36, sobe 3. 6 vezes 3, 18. 1 mais 3, 21. Então, dá 2.160 graus. Essa daqui é a soma dos ângulos internos de um meu polígono convexo. Alguma dúvida? Não. Não? Então, a prova vai cobrar nesse sentido, tá? Vamos lá, mais um.
Posso apagar, gente? Alguém quer anotar? Apesar que eu estou gravando, né? Coisa depois é só assistir o vídeo. Vou apagar aqui, tá? Tá. Depois, nessa mesma página, tem o exercício 11, tá? Esse também, ou exercício 11 não, desculpa. Exercício 4 da página 11. Esse também é um bom exercício, porque ele trabalha tudo separadinho. Primeiro calcular essa, depois calcula o vértice, depois calcula a soma dos ângulos internos. Então, é um bom exercício aí para estar estudando. Então, ele fala assim, ó, um poliedro convexo tem 5 faces quadrangulares. Então, vou anotar aqui, ó, 5 faces quadrangulares. Uma coisa com um quadradinho, 4 lados. E duas faces pentagonais. Pentagonais é uma figura geométrica plana que tem 5 lados. Determine na letra A, deixa eu anotar aqui a letra A, ele quer o número de arestas, né? Então, alguns alunos aí, para não ter dúvidas disso, como é que calcula essas arestas aqui? Sempre a gente faz essa continha, ó. Arestas é igual 5 vezes. O quadrado tem 4 lados, então eu multiplico 5 por 4. Mais 2 vezes o pentágono tem 5 lados, então é 2 vezes 5. Lembrando que isso tem que ser sempre dividido por 2, porque as arestas são comuns a 2 lados. Aí eu venho com a continha. 5 vezes 4 dá 20. 2 vezes 5 dá 10, que divide por 2. 10 com 20 dá 30, que divide por 2 dá 15. Essa daqui são as minhas arestas, tá? Dúvidas nas arestas? Não. Não. Na letra B, esse tem um bem parecido na prova. Na letra B, ele quer o vértice, tá? Então, para calcular o vértice, eu preciso ter as faces e as arestas. O que é importante a gente destacar aqui, ó? Que no total a gente tem, 7 faces, né? 5 são quadrangulares e 2 são pentagonais. Então, no total eu tenho 7. Relação de Euler. Vértice mais as faces menos as arestas igual a 2. Vértice mais. Quantas são as minhas faces? Eu tenho aqui, ó, 7. Menos. Quantas são as minhas arestas? Eu tenho aqui 15. Eu tenho 7 e estou devendo 15. Se eu for lá e pagar, o que vai acontecer? Deve 8. Muito bem, devo 8. O oposto do menos 8 é mais 8. 2 mais 8 dá o total de 10. Então, aí eu calculei as arestas e calculei os vértices. Na letra C, por isso que eu gostei desse exercício, que ele fala um pouquinho de cada coisa. Na letra C, ele diz: a soma dos ângulos internos de todas as faces deste poliedro. Então, a soma dos ângulos internos, que é justamente o que eu fiz aí no último vídeo. Não sei se todo mundo conseguiu tempo para assistir. Mas ela diz o seguinte: 360 graus, vértice menos 2. Lembrando que você precisa ter o vértice para usar essa fórmula, né? Então, aqui eu tenho que o meu vértice vale 10, então é 10 menos 2. Primeiro, eu resolvo o que está dentro do parênteses. 10 menos 2 dá 8. E agora é só multiplicar o 360 por 8. Então, eu vou fazer aqui, ó. 8 vezes 0 dá 0. 6 vezes 8, 48, subiram 4. 8 vezes 3, 24, com 4 que subiu, 28. Então, a soma dos ângulos internos desse poliedro convexo é de 2.880 graus. Alguma dúvida? Não. Não? E aí, para a gente encerrar, vou apagar aqui. Novamente, aí estou reforçando que o vídeo é gravado. Então, depois, à tardezinha, eu já disponibilizo lá no grupo para vocês. Quem quiser anotar, só paralisar, né? O último, que vou finalizar a aula de hoje, é a mesma página 11,
só que agora o exercício 5, tá? Então, o exercício 5, dessa mesma página 11, ele diz o seguinte: um poliedro convexo tem 4 faces pentagonais. Então, 4 faces de pentagonais. Pentagonais, uma figura geométrica plana que tem 5 lados. Depois, 5 faces hexagonais. As faces hexagonais, a figura geométrica, que é um hexágono, é uma figura geométrica plana que tem aí 6 lados. E ainda 4 faces triangulares. Então, 4 faces triangulares. Então, 4 faces pentagonais, 5 faces hexagonais e 4 faces triangulares. Na letra A, ele quer que a gente determine o número de arestas. Estou batendo bastante na tecla, né? Leia uma prova com calma, né? Tem um exercício lá que pede só aresta. Então, leia a prova com calma. Ele quer que a gente calcule as arestas. Como é que a gente faz a continha da aresta? A gente pega o 4 e multiplica. Um pentágono tem 5 lados, então eu multiplico por 5. Mais 5, multiplico por 6, porque um hexágono tem 6 lados. E o 4 eu multiplico por 3, porque o triângulo tem 3 lados. Lembrando que tudo isso tem que ser dividido por 2, porque a aresta é comum a 2 lados. 5 vezes 4 dá 20, 5 vezes 6 dá 30 e 4 vezes 3 dá 12. Lembrando que eu vou somar tudo isso e dividir por 2. 20 com 30 dá 50 e 50 com 12 dá 62. 62 dividido por 2 é 31. Então, nesse exercício, as arestas é um total de 31. Dúvidas na conta da aresta? Não. Não. Na letra B, tá? Ele faz a seguinte pergunta: a soma dos ângulos internos de todas as faces. Na letra B, ele já vai direto e pergunta qual é a soma dos ângulos internos de todas as faces. Bem, como eu disse, né, tá no último vídeo aí, mas eu vou colocar a fórmula aqui de novo, ó. 360 graus, vértices, menos 2. O que vai acontecer aqui? Eu tenho esse número de vértices, ele está em algum lugar no meu problema? Não. Não. Então, primeiro eu vou ter que calcular ele para depois chegar e substituir nessa fórmula. Uma coisa importante, ó, as faces eu tenho que juntar aqui, ó, todas quantos são no total. Eu tenho 4, eu tenho 5 e eu tenho 4. Então, no total aqui, eu tenho 13 faces, tá? Eu preciso juntar tudo isso. Aí, pela relação de Euler, vértice mais as faces menos as arestas é igual a 2. O vértice eu não tenho, as faces são 13 e as arestas são 31. Eu tenho 13 reais, estou devendo 31. Se eu for lá e pagar, vai me sobrar quanto de dívida? 18. 18, muito bem. Então, menos 18. O oposto do menos 18 é mais 18. 2 mais 18 dá o total de 20, tá? Aí eu venho, a soma dos ângulos internos é igual a 360 graus. O vértice é 20 menos 2. Soma dos ângulos internos é igual a 360. Lembrando que primeiro eu tenho que sempre resolver o que está dentro do parênteses. 20 menos 2 dá 18. A soma dos ângulos internos é igual. Vou fazer essa continha aqui com vocês, ó. 8 vezes 0 dá 0. 6 vezes 8 dá 48, sobe 4. 8 vezes 3 é 24, com 4 que subiu, 28. Sinalzinho de mais. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 6, 6. E 1 vezes 3, 3. 0, 8. 8 com 6 dá 14, subiu 1. Dá 6.480 graus. Ok? Uhum. Alguma dúvida, pessoal? Antes de eu encerrar o vídeo? Não. Não? Olha, se vocês quiserem, né, a Gabriela, que às vezes gosta de fazer,
na apostila vai embora. Tem um monte de exercícios parecidos com esse que a gente fez aí. Tem bastante exercício aí para treinar, né? Esse que a gente fez tem uma boa quantidade, porque eu já fiz já naquela aula remota do dia 19, né? Fiz na última aula, que foi dia 26, e também fiz hoje. Então, tem bastante exercício aí para que vocês possam treinar, certo? Bem, vou parar de compartilhar Tá bom. com vocês. Vou parar a minha gravação. Parei a gravação.